Olá, vamos iniciar a nossa mini aula sobre a técnica 5P para que vocês possam se aplicar. A técnica 5P, ela é composta por vários itens de um passo a passo, são 5 passos que nós vamos entender como devem ser feitos, tá? Ela é uma técnica de reprogramação mental para o dinheiro, tá? Com o objetivo de expandir a consciência de vocês, perfeito? Acredito que todos tenham lido o conteúdo, o material que eu passei no PDF. Se não leram, leiam para depois entenderem o que eu estou ensinando aqui, tá? É muito importante que você tenha em mente que você é o criador da sua própria realidade, ok? E que só você pode mudar essa realidade a partir de uma reprogramação, de uma mudança mental e de uma mudança de frequência, tá? Muito bem. O quanto que é importante que você assuma a responsabilidade sobre o seu dinheiro. Se você não é capaz de assumir a sua responsabilidade com o seu dinheiro, você não está vibrando na abundância que vai fazer com que ele cresça, que vai fazer com que ele fique com você. Existe uma crença que é uma crença positiva, que eu sempre digo assim: o dinheiro não aceita desaforo. Perfeito? Se você faz um mau uso do seu dinheiro, se você não aplica bem, se você não cuida, se você não valoriza, se você não tem essa visão, o dinheiro não fica com você, tá? Essa é uma das nossas, é o nosso primeiro P, tá? Então, como é que você vai entender isso? Identificando as suas crenças sabotadoras, é claro, né? Então, quando a gente diz assim, quando a gente se coloca numa posição de conexão com o nosso corpo, com o nosso eu, com a nossa essência, e isso, gente, não é difícil. É muito fácil, o nosso sistema todo, ele é extremamente inteligente, ele funciona com comandos. Assim como funcionam as afirmações que a gente faz na reprogramação. Quando eu me permito me conectar neste instante com o meu corpo, com o meu sistema de crenças, com tudo aquilo que eu acredito como uma verdade absoluta, e eu pergunto: então, o que está me impedindo de fazer mais dinheiro na minha vida? Silencio. Eu recebo toda a informação. Anote. Pegue papel e caneta e comece a anotar, tá? E vá fazendo isso 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Anote tudo. Não interessa com a informação que veio. Anote, ok? Entenda uma coisa, o seu estado de presença ele é fundamental para que essa técnica funcione de verdade. Porque quando você identificou uma crença limitante, recebeu uma informação, você já está pronto para mudar essa informação, reprogramá-la. Perfeito? Faça esse movimento. Dê uma paradinha no vídeo, faça esse movimento e retome, ok? O nosso segundo P fala do quanto nós devemos ser verdadeiros sobre essas crenças que identificamos. Então, mais uma vez aqui eu vou te trazer para o teu estado de presença. Seja verdadeiro com todas essas informações que você identificou. Não minta para você mesmo. Não tente se iludir nem mental nem emocionalmente. Identificou? Isso faz parte do seu paradigma de vida, isso faz parte da maneira como você foi criado, dos relacionamentos que você teve, das decepções, dos fracassos, das tragédias, tudo pertence somente a você. E somente você tem o poder de mudar tudo isso. Aqui eu sou apenas uma condutora do seu caminho. Eu estou apenas te proporcionando uma condução num passo a passo que vai te gerar fartura, abundância, prosperidade, fluidez, a partir dessa mudança, dessa reprogramação.
Perfeito? Faça mais uma pausa no vídeo e depois reinicie, que nós vamos para o nosso terceiro P. O nosso terceiro P, ele fala de como identificar, analisar e trabalhar os traumas. Então, se durante o processo todo que você fez, que eu pedi para fazer umas pausas, anotar, você identificou que a sua crença que está te impedindo de fazer dinheiro, de crescer, de ter mais fluidez, está relacionada a um trauma que você teve, a alguma situação que você passou, que sua família passou, observe tudo isso com muita calma, tá? Olhe para esse trauma, porque depois nós vamos reprogramá-lo, tá? Olhe e aceite que foi uma situação que você viveu, foi uma situação momentânea, foi uma situação que aconteceu. Nós estamos aqui em processo constante, estamos aqui para evoluir. E evolução só acontece no movimento. Muitos passam por traumas, por dores, por tragédias, por falências, e isso gera um registro no seu inconsciente. E aí você se limita, você para de fazer dinheiro porque você tem medo de passar por aquela situação de novo. Você para de soltar aquilo que tem que fluir na sua vida, num novo empreendimento, num novo negócio, porque você tem medo de perder, porque lá atrás você perdeu. Ou você perdeu na falência de um negócio, ou você perdeu na quebra de um relacionamento, ou você perdeu em alguém que te iludiu, te levou a algo. Saia dessa frequência. Isso está lá. É apenas um registro que vai ser transformado no momento da ativação, ok? Então, aqui nós fomos para o nosso terceiro P. Faça mais uma pausa aí, então. Avalie aí os seus traumas do passado com relação ao dinheiro. Muito bem. Agora, nós vamos falar um pouquinho, então, de como que a gente vai limpar isso, né? Então, identificar tudo isso nos leva a analisar realmente e criar novos padrões. O que é em base a reprogramação? A reprogramação é uma mudança de hábitos mentais, emocionais, que nos levam a viver de uma outra forma, certo? Então, se eu tenho crenças ali que eu identifiquei, que elas realmente são pesadas, que elas me limitam, que elas me impedem, eu já identifiquei. Eu sou um ser pensante, eu sou um ser com poder, eu sou um ser que sou capaz de mudar muitas situações. Então, eu posso e devo e quero e autorizo e decreto que eu vou criar e desenvolver novos hábitos para mim, mentais, emocionais, energéticos, espirituais. Por que eu falo dessa forma? Inclusive físicos, tá? Inclusive os físicos também. Porque é desse jeito que a gente se reprograma. Então, tudo que eu trago para vocês, as frequências bineurais, os áudios de ativação, a conversa que eu tenho, os arquétipos, eles são coadjuvantes do que você assume fazer com essa mudança. Porque senão de nada vai servir. Se você não tiver constância, se você não entender, se você não quiser, se você não se permitir, se você não aceitar, nada vai mudar na sua vida. Você vai ser aquele que me ouve aqui, que me acompanha, mas não faz as coisas, não tem resultado. E não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que cada um de vocês tenha resultado. E quando eu falo isso é porque eu sei que é possível. Eu sei, pela minha experiência de vida, pela experiência que eu tenho dos resultados dos pacientes, dos clientes, transformações, elas são reais. Se permita, saia da inércia da sua própria vida.
Saia daquela situação do vitimismo e seja o protagonista da sua história. Vamos falar um pouquinho de quem é vítima? Você sabe quem é a pessoa vítima? A pessoa vítima é aquela que sempre tem um culpado para tudo, né? Então a culpa é do marido, é da esposa, da companheira, a culpa é da situação financeira do país, a culpa é dos governantes, a culpa é dos pais, a culpa é dos filhos, a culpa é dos colegas no trabalho. A culpa sempre é do outro para que você não faça as mudanças na sua vida. Então você é a vítima sempre. Então se você tem que fazer um movimento, que é por exemplo, os movimentos que eu trago aqui pro grupo, são muitos movimentos. Quem está lá desde a primeira edição sabe a quantidade de ativações que tem para fazer. É impossível que você não tenha uma mudança fazendo as ativações. Mas se você não faz, você não vai ter resultado. Se você continua colocando a culpa no tempo que você chegou em casa, que não deu para fazer, no filho que você precisou atender, ou no marido que precisou de alguma coisa, ou na esposa que precisou de não sei o quê, ou no seu trabalho que você chegou muito cansado, você nunca vai ter resultado. Porque você é vítima, você não tem constância. Nada se consegue nessa vida sem constância. Nenhum resultado acontece. Não existe a varinha mágica para que você tenha um resultado. Existe o fazer. E o fazer, ele precisa que você se dedique. Que você saia do vitimismo e decida ser o protagonista de toda e qualquer história da sua vida. Quando as pessoas me dizem assim, eu não tenho tempo, eu tô cansado, eu não aguento mais, isso, tá no vitimismo. Porque é fácil falar, porque a tua vida é diferente, por isso, porque aquilo, porque a vida do outro é assim, porque a do não sei quem é assado, porque não sei o que você tá reparando. Faça a sua vida melhor. Se organize melhor. Tempo é uma questão de organização. O tempo é igual para todos. O dia tem 24 horas, o meu e o seu. Para todos. Se eu não... Vou falar um pouquinho de mim agora. Se eu não me organizo com as minhas coisas, eu sou um ser que está vivendo uma experiência na matéria como qualquer um de vocês. Eu tenho vida pessoal, eu tenho vida profissional, eu tenho família, eu tenho desafios e vou contar para vocês que os meus são bem punks. Porque eu estou no processo de despertar. Eu trabalho com a espiritualidade muito forte. Eu tenho clientes e pacientes que têm demandas gigantescas. Eu lido com uma espiritualidade pesada para que eles possam ter resultados naquilo que eles vêm buscar aqui. Os desafios são grandes, os ataques são gigantescos. Algum dia, algum de vocês que me acompanha me viu aqui me queixando de falta de tempo? De vir aqui fazer vídeo para vocês? Eu coordeno todas as coisas para que eu possa estar aqui. Só que antes de eu fazer isso, existe uma preparação. Eu tenho os meus desafios. Eu tenho o meu desenvolvimento. Tem dias que eu acordo às 4 horas da manhã, porque eu tenho o meu desenvolvimento, eu tenho treinamentos que eu faço para o meu desenvolvimento pessoal, para que eu fique melhor, para trazer conteúdo melhor para vocês. Às vezes eu vou dormir à 1 da manhã, 1 e pouco. E mesmo assim eu cuido da minha casa, da minha família, do marido, das coisas dos nossos projetos pessoais. Eu tenho toda a parte da energia egrégora nossa, do nosso núcleo familiar que eu cuido. E eu tô aqui. Eu não estou nunca me queixando, porque eu faço o oposto. Quanto mais constância cada um de vocês tiver, mais energia vocês vão ter para fazer as coisas. Quanto menos constância, mais vitimismo, menos energia, mais dor, mais cansaço, menos clareza. Simples assim, ok? Agora nós vamos para o nosso vídeo da técnica 5P. Entendido até aqui?